Pessoal, então, dando continuidade à aula 14, vamos aprender sobre mais um inseto praga da cana-de-açúcar. Mais um aí, né, com um nome muito interessante, Sphenophorus leves. Então, pessoal, esse colega nosso aí, tá, leva o nome de Curculionídeo da cana-de-açúcar. Achou difícil? Para os mais íntimos, ele é o querido bicudo da cana-de-açúcar, tá? E como é que é o ciclo do bicudo da cana-de-açúcar? Vão ter dois picos populacionais para os adultos e também dois picos para as larvas. Para os adultos, pessoal, a gente tem um pico deles, né, na lavoura de outubro a novembro e um de fevereiro a março, que é considerado o principal, tá? E quando ele é larva, pessoal, a gente vai ter o pico populacional em novembro, né, em dezembro, e outro em junho e julho. O que isso significa para nós, né? Que sugere a ocorrência de duas gerações muito significativas da praga anualmente, em épocas bem definidas. Então fica mais fácil a gente determinar o controle, porque são épocas definidas, né? São épocas, são meses que eu sei que o bicudo vai estar presente na minha lavoura de cana-de-açúcar, certo? Então, pessoal, nos períodos de maio a novembro, especialmente nos 3 primeiros meses, ocorrem os maiores danos. Então, a gente já sabe onde vai ser o prejuízo dele, certo? Visto que a fase larval é a causa de maior prejuízo da cultura. Esse branquinho aí, pequenininho, né, que parece um grãozinho de arroz, é o ovo, tá, desse inseto. A postura, né, fica nos rizomas, ou seja, onde o bicudo põe seus ovos? Nos rizomas, certo? Lá nos rizomas. Variando desde a superfície até no máximo 4 centímetros de profundidade. Ou seja, pode ser numa área, pessoal, que esse rizoma esteja na terra, tá? Para a fêmea realizar, ela abre, né, com o rosto dela um orifício e o ovo é colocado individualmente. Ou seja, ela cava um buraquinho e é um ovo por vez. Não é igual às outras lá que eu mostrei anteriormente, que põe vários ovinhos. É um ovo individualmente, tá? Geralmente tem uma coloração aí branca e conforme ele vai amadurecendo, né, ele vai ganhando uma coloração escura. Então, quanto mais escuro ele está, significa que está mais próximo da larva eclodir. E qual que é esse período que o ovo fica aí? De 7 a 12 dias, tá? Vai depender do quê? Vai depender do clima, da temperatura, da umidade. Então, esse ovinho vai ficar aí de 7 a 12 dias. Essa aqui, pessoal, é a larva do bicudo, tá? Mais um exemplo aí, né? Larva, ovo e larva, os ovinhos do bicudo. Depois, pessoal, ele também passa pelo período de pupa, tá? Que é aquele período de dormência que ele passa da transformação de larva para o inseto adulto, né? Ele tem esse pousio. Então, logo após a formação da pulpa dele, é branca, tá? Leitosa. Com o tempo, ela vai se tornando castanha, ou seja, quanto mais escura tiver essa pulpa, mais próxima da emergência do inseto adulto. E qual que é a duração desse período? De 5 a 13 dias. Também depende de vários fatores, como temperatura, umidade, para esse período ser mais curto ou mais longo. E esse aí é o adulto, né, pessoal? São encontrados abrigados abaixo do nível do solo. Possui a coloração castanha escura, eles são amarronzados, né, com manchas pretas. Movem-se lentamente e simulam estar mortos quando tocados. Então vocês percebem que ele tem uma inteligência, né? Ele se faz de bobo para viver, certo? Apresenta a região ventral mais pilosa, ou seja, o que é pilosa, pessoal? Tem pelos, tá? Ele é cheio de sardinhas, de pelos. E quanto tempo dura um animal desse? Varia em média, né, de uma semana a 250 dias.
Isso para fêmeas e machos, tá? Então, independente se é fêmea, se é macho, pode durar aí 7 dias, como pode durar aí 250 dias. O que que determina isso? Foi o que eu falei, condições climáticas, condições ambientais, o local onde ele está. Porém, ele faz um estrago grande. E o mais engraçado, vocês têm que ver aí onde ele se esconde. Ele se esconde aonde? Na terra, certo? Mais um exemplo aí, né, pessoal, dos bicudos na fase adulta. Bom, pessoal, e aqui é alguns estragos que o bicudo causa. Na quarta foto aqui da de baixo, você percebe ele no rizoma, cavando, né, uma toquinha aí para ele se esconder. Na foto, a segunda foto em cima mostra uma larva fazendo um túnel, certo? A terceira foto, um estrago. Matou, simplesmente mata um canavial, pessoal, simplesmente mata a planta. Mais um exemplo aí do estrago do bicudo na cana-de-açúcar. Olha para vocês verem o estrago feito num canavial, pessoal, infestado com bicudo. Simplesmente essa área toda aí está perdida, porque o bicudo atacou, né? São sintomas do ataque do bicudo. Então, pessoal, o prejuízo, né, causado pelo bicudo começa aí quando na fase de larva, né? As larvas abrem as galerias nos entrenós, principalmente da base, próximo ali do rizoma, o que gera aquele sintoma de amarelecimento e a seca da folha, certo? Os danos se refletem no número e tamanho do diâmetro dos colmos finais para a colheita, ou seja, quanto mais prejuízo, mais finos são esses colmos, né? Sendo que as perdas econômicas podem estar estimadas em relação à redução em toneladas por hectare. Vocês perceberam na foto anterior? Vamos dizer assim, uma reboleira inteira foi perdida, uma parte inteira de um canavial foi perdido, né? Isso é um prejuízo gigantesco. E assim, pessoal, em alguns locais tem se detectado de 50 a 60% dos perfilhos atacados, ocasionando 20 a 30%, né, uma redução de 20 a 30 toneladas por hectare. Gente, é muita coisa. Qual que é a vantagem do bicudo? O bicudo, a gente sabe a época que ele vai atacar. O bicudo, a gente sabe a época que ele está presente no canavial. Fica mais fácil de quê? De planejar, né, o combate a ele. Como que eu vou combater o bicudo na cana? Ele causa muito prejuízo, mas ele é fácil, porque ele tem uma data fixa de ataque.